Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre A Zona Morta do Stephen King. Vim contar pra vocês o que eu achei de A Zona Morta e por que esse se tornou um dos meus favoritos do King. Acho que entraria aí num top 5, top 8, que eu ainda considero um top, né, um ranking de favoritos, já que eu li muitos livros do King e o King tem vários e vários livros publicados, né? Então ainda entraria dentro dos favoritos. E esse foi um livro que eu não esperava nada, eu nem sabia que era uma história assim longa, um romance. Eu achava que A Zona Morta era, sei lá, um livro de contos do King e nem sabia do que se tratava essa história, mas eu acabei lendo no final do ano passado, terminei no comecinho desse ano. Gente, eu fiquei muito surpresa com o quanto eu me apeguei a essa história. Então eu vou contar pra vocês alguns detalhes. Nossa, eu tava com muito medo de como eu iria conduzir essa resenha. Ainda estou, né, já que estou gravando ela neste exato momento. Mas eu vou começar lendo a sinopse, que é pequenininha e tá aqui atrás, pra vocês já entenderem até que ponto eu vou chegar no quesito spoilers nesse vídeo, tá? Depois de 4 anos e meio, John Smith acorda de um coma causado por um acidente de carro. E após tanto tempo, sua volta à consciência é acompanhada de poderes inexplicáveis. O passado, o presente, o futuro, nada está fora de alcance. O resto do mundo parece considerar seus poderes um dom, mas John está cada vez mais convencido de que é uma maldição. Basta um toque e ele descobre mais do que jamais quis sobre as pessoas. Ele não desejou isso e, no entanto, não pode se livrar das visões. Então, o que fazer quando, ao apertar a mão de um político em início de carreira, John prevê o que parece ser o fim do mundo? Nossa, essa sinopse é porque eu não li a sinopse antes, senão eu já teria sentido muita vontade de colocar esse livro nas minhas próximas leituras, sabe? É o tipo de história super instigante que me levaria a comprar e ler esse livro de imediato, sério. E aqui atrás ainda diz que esse é um livro hipnotizante, você vai ler de forma compulsiva. O leitor é atraído como imã pela narrativa cheia de tensão. E é verdade, gente. Agora eu vou começar a contar pra vocês um pouco mais dessa sinopse, assim, mais detalhada. Com relação a spoilers, eu não vou entrar em detalhes, minúcias ali do que acontece, nem dos desfechos, principalmente, não se preocupem, mas eu vou precisar contar um pouquinho mais aqui, tá, gente? Desenvolver um pouco mais essa discussão pra vocês entenderem melhor até o que eu achei do livro, combinado? Então, se você não gosta de saber nada dos livros, talvez, né, pula esse vídeo, assista outro aqui do canal, e aí depois que você lê o livro, você volta pra assistir. Mas se você não se incomoda de saber alguns detalhes da história, continua nesse vídeo até o final que vai valer a pena. Bom, gente, o livro começa nos apresentando um pouquinho desses personagens principais, especialmente o John Smith. E este personagem, ele vai só crescendo na história, sabe? Ao longo de toda a história, a gente vai se apaixonando por esse personagem, porque ele é o típico garoto tranquilo, gente boa, bem-humorado, faz piada das coisas, brinca com as pessoas. Então ele é aquele bonzinho realmente que não vai te surpreender, não vai fazer algo assim totalmente imprevisível, né? Então isso é algo até que eu desconfiei no começo da história. Eu falei, gente, esse rapaz aí tem alguma coisa de errado com ele. Mas não tem. Ele é assim. E ele é muito fofo, assim. Eu acho que eu me apeguei bastante. Bom, gente, o King até brinca com o nome do protagonista, né? John Smith é um nome muito comum em inglês. É como assim, sei lá, João Silva, né? Então, não sei. É uma coisa muito comum. Então ele é esse cara simples, vindo de uma criação e uma família muito tradicional, comum ali nos Estados Unidos. E ele teve uma infância também bem normal, exceto por um momento, um episódio que acontece quando ele é muito novinho, assim, acho que com 6 anos de idade, que ele cai numa brincadeira assim no gelo, né? Acho que ele tava patinando. E isso tem um efeito na vida dele que ele não reconhece de imediato, né? Ele só vai lembrar disso muito depois, mas ele, a partir daquele ponto, começa a ter uma espécie de sexto sentido, umas visões, umas premonições, mas na maior parte das vezes são coisas bem comuns do dia a dia, ao ponto de adivinhar qual música que vai passar na sequência na rádio, saber se vai chover ou não vai chover, tem essas coisas bem comuns, banais, até coisas também um pouco mais sérias, como alertar um amiguinho pra ele não fazer tal coisa, não ir em tal lugar, porque vai acontecer alguma coisa muito ruim ali e esse amigo tá em perigo, por exemplo. Então ele tem esse sexto sentido, assim, que é tido muito como, sei lá, um tato especial, uma sensibilidade que ele tenha, mas na verdade foi ocasionado de algo que aconteceu ali naquele acidente na infância dele. E isso tudo é explicado, melhor explicado, inclusive eu tô só realmente pincelando, tá, gente? Eu juro pra vocês que tem muito mais sobre essa questão desse dom dele. Por isso mesmo que eu li a sinopse pra vocês saberem que realmente a sinopse já entrega um pouco
pouco dessa questão de ele ter essas visões, né, de coisas meio inexplicáveis. Então, o que vai acontecer na vida adulta dele? O momento presente do começo da história é quando o John está com seus 20 e pouquinhos anos, 23, ele é um professor de inglês, e aí ele tá ali, sabe, no auge da juventude, cheio de vivacidade, né, namorando ali, começando a engatar um relacionamento com uma outra professora da mesma escola, eles estão saindo juntos, e aí de repente eles vão, nesse começo da história, a uma espécie de feira, que é tipo um parque de diversões, né, um ambiente em que aqui no Brasil, por exemplo, seria esse ambiente de parque de diversões com algumas barraquinhas de tiro ao alvo, daqueles negocinhos que você joga assim, que eu não sei o nome disso, gente, que tem umas argolas assim que você joga ali e aí concorre a um ursão de pelúcia. Então ele chega numa barraquinha dessas com a Sarah e ele resolve apostar numa roleta ali, né, que inclusive é essa roleta aqui da capa, né? Então tem esse símbolo muito forte durante todo o livro, dessa coisa da sorte ou azar, da adivinhação, de prever, de sentir as coisas. E aí ele vai apostando e ele vai sentindo aonde ele deve apostar mais ou menos, e aí ele aposta, assim, inicialmente 25 centavos de dólar e ele sai de lá com 500 dólares. Então é um negócio, assim, que ele não acredita no que tá acontecendo, mas ao passo em que ele vai acertando ali os números da roleta, ele vai sentindo muita dor de cabeça, que isso é uma característica assim forte dessas previsões que ele tem, né, dessas premonições, e as pessoas ao redor também percebem uma certa transformação assim na fisionomia dele, na cor dos olhos ou na expressão, e até mesmo a Sarah chega a passar mal nesse momento. Ela tá ali bem, mas de repente ela começa a sentir que aquele cachorro quente que ela comeu tá embrulhando o estômago, ela tá ficando cada vez mais enjoada, cada vez mais e querendo chamar ele pra ir embora, mas não querendo ser a chata, sabe? E aí fica aquela situação assim, até que eles vão embora, ela já tá assim, passando muito mal. E ele resolve levar ela em casa, né? Ele já ia levar, eu acredito, e aí ele leva ela em casa e chega lá, ele até pensa, de repente, de ficar ali com ela, talvez, né? E ela fala, não, pode ir e tudo mais, eu vou ficar bem. E aí ele vai embora, eu acho que ele tava dirigindo o carro dela, se não me engano, e ele vai embora de táxi. E aí que acontece o tal acidente que é dito aqui na sinopse, né? Que é um acidente de carro. Então ele acaba batendo, né? Acontece um acidente ali com um táxi e outros 2 carros e ele acaba ficando em coma, né? Ele sofre um acidente grave, gravíssimo, se quebra todo, assim, basicamente. E aí ele fica por 4 anos e meio em um coma daqueles, assim, que as pessoas já não têm mais esperança de que o outro vá acordar, né? E é o que acontece durante esse período todo, a gente vai acompanhando a família dele, né? Os pais e a Sarah indo visitar, tendo esperanças iniciais, recebendo ali, né? Os boletins dos médicos, até irem perdendo mais a esperança. Essa parte é bem triste, né? Apesar de o King sempre nos dar ali mini spoilers do que vai acontecer, então a gente já sabe que ele vai acordar, né? Até pela sinopse do livro. Mas ainda assim é triste porque a gente se coloca no lugar dessas famílias que tem alguém assim em coma, né? E aí o que acontece é que quando ele acorda, já com seus 27 anos mais ou menos, aqui eu sou ruim de conta, né? Vocês sabem. Então ele acorda lá assim, tendo perdido anos de vida, sem se dar conta, né? Ele acha que ele dormiu algumas horas, né? Então ele ainda tem ali os sentimentos pela Sarah, né? Assim, a vida pra ele continuou, tipo, no dia seguinte, né? Então, assim, não parou. E aí, pras pessoas ao redor, a vida aconteceu, né? E a Sarah tomou ali algumas decisões na vida pessoal e amorosa dela, que, obviamente, né, ela já achava que ele não ia acordar mesmo, então ela, em determinado momento, teve que seguir adiante. A família dele também tá um pouco diferente, né? A situação psicológica e de saúde da mãe dele, especialmente saúde mental, se agravou muito. E como se não bastassem essas mudanças já que acontecem naturalmente na vida, ele também precisa passar por várias cirurgias. Ele mudou muito, né? Porque ele ficou ali 4 anos e meio deitado, né? Fazendo ali uma fisioterapia, né? Alguém ia lá, movia ele e tal, mas ele, tipo, ficou meio com as pernas e braços atrofiados, né? Ele tem dificuldade pra tudo, né? Pra se mover, pra conversar. Ele ainda tá retomando, ele demora muito tempo para de fato conseguir se erguer, sair da cama, do hospital. Mas a outra mudança significativa na sua vida são as visões. Aquelas visões que ele tinha quando mais novo e que aconteciam muito pontualmente, agora estão acontecendo muito rápido e com um impacto muito maior. Ele toca nas pessoas ali, por exemplo, do hospital, na enfermeira, no seu médico, e ele vê coisas a respeito da vida delas, seja do passado, presente ou futuro, que são significativas, que são importantes para aquela pessoa. Então ele vai alertar
pessoas de possíveis acidentes, possíveis riscos, perigos para aquelas pessoas, vai trazer informações muito relevantes e impactantes para a vida dessas pessoas, do tipo, sabe aquela pessoa que você achou que tinha morrido? Tá viva, tipo assim, sabe? Coisas muito impactantes. É interessante de ver isso acontecendo, mas ao mesmo tempo muito assustador. E há uma explicação toda científica do King para isso, pro fato de o próprio John Smith ter passado por esse acidente e isso ter afetado uma parte do cérebro dele, deixado uma parte na zona morta, que é essa região do cérebro que ele não consegue acessar, que tem informações que ele não consegue acessar, tipo, onde você morou quando era criança, qual o nome da rua, ele não consegue acessar, então endereços, né? Algumas informações que tem a ver com números, enfim, tem uma parte do cérebro que ele não consegue acessar, que é chamada de a zona morta, e tem uma parte do cérebro que ele, de repente, nessa tentativa de se recuperar do trauma do acidente, ele passou a começar a acessar. E essa parte traz informações que tem a ver com o tato, né? A forma como ele toca nas pessoas, ele passou a ter essa informação, assim, completamente sobrenatural, né? Essa informação além da compreensão de qualquer pessoa sobre os outros. Então, isso é super interessante na história, e os detalhes, né? E como é conduzido. Eu acho que o King fez uma excelente pesquisa para encaixar isso dentro de um mundo real, né? De uma possibilidade real de acontecer. Então, isso é muito legal. E em paralelo a esse núcleo principal da história, do John Smith, do seu trabalho, da sua família, do seu par romântico, do seu dom, a gente vai acompanhando também a história do antagonista. Em pequenas doses, né? Bem sutis, ao longo do livro, a gente vai conhecendo o Greg Stilson, acho que é esse o sobrenome dele, que é um político em ascensão, né? Início de carreira, mas a gente vai conhecer ele mesmo antes disso. Uma das primeiras cenas do livro é uma cena, assim, bem chocante de uma atitude que esse cara toma na época em que ele estava percorrendo os Estados Unidos vendendo bíblias. Sim, tem uma questão religiosa aí no livro, que o King muitas vezes bate de frente mesmo nos seus livros, que é um fanatismo religioso, uma hipocrisia religiosa, né, que acontece realmente em algumas circunstâncias e acontece com esse personagem, né? Ele vende bíblias, mas por outro lado ele é uma pessoa extremamente agressiva, com uma personalidade dominadora e manipuladora, e ele realmente acredita que ele nasceu para grandes coisas, mas não é aquela pessoa que é humilde e acredita, não, eu vim aqui para fazer o bem, não. Ele acredita que ele vai se tornar o presidente dos Estados Unidos, sabe? Que ele realmente é o cara, tipo assim, zero formação política, zero boas intenções, mas ele acha que ele é o cara que nasceu para isso, entendeu? Então ele vai percorrer a vida fazendo já com as intenções, né, de realmente crescer na carreira, de ter benefícios, sabe, vantagens em cima dos outros. Então ele já vai fazendo, entre aspas, amigos, vamos chamar de contatos, né, ali que ele já sabe que ele vai usar aquelas pessoas em algum momento para algum propósito. Então ele realmente vai articulando tudo e crescendo na história e na cidade que ele chega com essa intenção, sabe? Assim, ele não é uma pessoa despropositada que tá ali, né, de bonzinho. Não, ele realmente faz tudo por um motivo. E a gente vai acompanhando a maldade, né, crescendo no coração desse personagem, cada vez que ele vai ascendendo mais na carreira também. E realmente é um personagem odioso que a gente fica o livro inteiro pensando, meu Deus, onde que vai parar essa situação? E aí essa história do Greg vai se entrelaçar à história do John Smith em determinado momento da história. Porque o que vai acontecer? Depois que o John sai do hospital e retoma mais ou menos a vida, né, dentro das suas limitações agora físicas, psicológicas, a dor de cabeça dele aumentou muito, ele tá muito debilitado ainda, mas ele quer voltar a trabalhar. Ele precisa, na verdade, né, porque ele ficou com dívidas muito grandes no hospital. A mãe dele tá ainda muito debilitada com essa questão que ela também acaba adquirindo ao longo dos anos, que é um fanatismo religioso mesmo, ao ponto de acreditar que, sei lá, que Deus vai descer na Terra em uma nave espacial, sabe? Tipo, ela vai pra retiros e coisas assim muito bizarras, né? Pessoas que realmente, sabe, aquelas pessoas que vendem uma aguinha que foi a água, que sei lá quem benzeu, não sei quem, João, que foi batizado não sei lá onde. Uns charlatanismos da vida, assim. Ela compra tudo aquilo, ela acredita em tudo aquilo fielmente, ela acha que Deus tem um propósito com a vida do John, que é uma coisa assim, que ele precisa acreditar e tal. E de certa forma isso tem algum sentido lá pro fim do livro, assim, do meio pro fim. Mas ela teve realmente uma degradação mental muito grande e foi ficando insuportável ao longo do livro, e o marido sempre muito apoiando, muito junto, assim, tentando cuidar dela sem ultrapassar limites, sabe? Mas é uma situação super difícil. E a Mika voltou a roncar aqui agora, peraí. Mas aí, voltando ao antagonista, ao Greg Stilson e ao John Smith, né, eles vão ter esses destinos entrelaçados quando o John aperta a mão do Greg. Eu não vou contar em que circunstâncias e como que isso vai acontecer, nem o que ele vê. Ele consegue ver, tipo, a alma do Greg Stilson ali. E aí ele entende o perigo que as pessoas correm tendo esse cara no poder.
Então ele vai, na verdade, assim, muitas vezes tentar se afastar disso, porque ele acha, assim como tem na sinopse aqui, que o que ele tem, essas visões que ele tem, na verdade, não são um grande dom, porque se ele pudesse, ele passaria isso para outra pessoa. Ele se sente com um peso muito grande, ele vai ficando cada vez mais debilitado, mais preocupado, não consegue dormir, porque ele não pode tocar nas pessoas que ele vê coisas terríveis, na maioria das vezes. Então, ele acaba sentindo o peso dessa responsabilidade, não entende o porquê que ele foi, tipo, escolhido para isso. Então, ele carrega um peso muito grande, uma responsabilidade, um pesar muito grande por ter esse dom. E aí, ele quer se abster, ele quer ficar na dele, mas ao passo em que ele vai vendo o Greg aparecendo na TV e as pessoas realmente torcendo por ele nas eleições, ele vai ficando cada vez mais preocupado com o futuro do país, né? De todo mundo ali. Porque o Greg, ele tem umas ideias, vamos lá, vamos tentar resumir um pouco, tá? Bastante conservadoras num nível em que ele quer cortar, acabar com todos os serviços sociais, apoios sociais. Ele diz ser contra guerras, mas ao mesmo tempo ele realmente estimula também em outros momentos ali, a fala dele é contraditória, então ele também incentiva, tem essa questão com armas e uma coisa meio militarizada, assim. Eu não sei nem explicar pra vocês, mas lendo vocês conseguem entender um pouco mais do que é a essência do pensamento desse cara e do que ele acha que ele vai fazer. E ele faz também umas promessas muito absurdas do tipo, eu vou acabar com a poluição, galera, eu vou acabar, tipo, zero, poluição zero. E assim, são propostas, ideais, assim, bonitos em teoria, mas completamente absurdos e, assim, praticáveis, né? Que ele não vai conseguir resolver isso, né? Ele fala que ele vai fazer uma limpa, por exemplo, no governo, na velha política, mas na verdade ele fala muito do que as pessoas querem ouvir. E aí as pessoas se juntam em multidões, né? Ele arruma umas pessoas, assim, também pra proteger ele, que são extremamente violentas com o público geral. Então é uma situação toda caótica que realmente você vai vendo aquilo ali, né, virando uma bolha que vai explodir em algum momento. O John Smith, pelas visões dele e que são compartilhadas com o leitor, né, em muitos momentos a gente sabe exatamente o que o John tá sentindo e vendo ao tocar a mão das pessoas, a gente entende o lado dele, tanto de querer cair fora da situação, não se meter, sabe, tipo, não é comigo, ao mesmo tempo em que a preocupação enorme pelo que pode vir a acontecer. Então, basicamente é isso, eu não vou contar o desfecho, né, o John Smith, ele acaba trabalhando em diversas coisas, contribuindo para umas outras coisas, tem umas outras cenas muito fofas, muito bacanas, outros personagens secundários, assim, muito bem trabalhados, muito bem construídos também. E, por fim, ele acaba se envolvendo também numa investigação policial, porque ele se comove, apesar de também querer se abster no primeiro momento, ele também se comove muito com uma situação que está acontecendo de um criminoso, de um estrangulador em Castle Rock, que é a cidade que o King usa em vários livros, né? Então, ele se comove com a situação e ele acaba se envolvendo para tentar ajudar a resolver esse caso. E aí, por fim, a gente tem o desfecho da história do Greg Stilson, não lembro. Então, gente, é isso, assim, com relação à história, ao desenrolar da história. Eu gostei muito da construção dos personagens, como eu falei, tanto do John, que é uma gracinha, quanto da Sarah, que também é uma personagem linda na história, assim, sabe? Uma personagem muito gentil, muito consciente e que tenta sempre fazer o melhor pra todas as pessoas. Assim, tem alguns personagens muito gracinha. O próprio pai do John, gente, que personagem maravilhoso, assim, também uma pessoa maravilhosa. E tem também algumas caricaturas de tipos de pessoas, sabe? Como o próprio Greg. Tem um outro personagem que eu não lembro agora o nome, que acaba se tornando um patrão, assim, do John, em um trabalho que ele faz de professor particular, que também é o estereótipo de um tipo de personalidade, de pessoa que é muito real também, e o próprio filho desse cara a quem o John vai dar aulas. Enfim, é uma história linda. Eu acho que tem muitas coisas pra mexer ali com o leitor mesmo. Tem algumas passagens que eu, pessoalmente, achei mais monótonas, especialmente em se tratando de política, porque vai entrar em alguns detalhes que eu achei mais chatos de ler mesmo, sabe? Porque tem algumas passagens, assim, sobre essas alianças e parcerias entre os políticos e o que fulano tem que fazer pra ciclano, pra poder... Mas, assim, dá pra entender o contexto, apesar de ter alguns detalhes chatos, dá pra entender aonde o autor quer chegar, porque ele quer mostrar como que o Greg tá construindo essa carreira, né? Como ele tá construindo esse trajeto pra alcançar os seus objetivos políticos. E isso também é muito real. Acho que quem se interessa por política ou por, né, entender, né, a história da política vai gostar também. E o autor traz alguns
alguns fatos também sobre a política dos Estados Unidos nos últimos anos, então isso também é interessante pra quem gosta, claro. E aí esses pontos pra mim foram mais lentos na história, mas no geral eu estava assim obcecada pela leitura, principalmente nessa parte do estrangulador de Castle Rock, na parte do Greg Simpson ali, né, pro desfecho, nas premonições do John Smith, na relação dele com a Sarah. Era tudo muito interessante, realmente eu adorei esse livro. Acho que ele capricha bastante nessa trajetória, mas o final, vou falar pra vocês sem spoilers, tá? Eu achei como, assim, não me surpreendeu o fato do King dar aquela corridinha pro final, que acontece em muitos dos livros do King, na minha opinião, tá? Eu acho que ele acaba dando uma corridinha ali no final, às vezes as coisas se resolvem um pouco rápido, mas é porque geralmente o mais interessante é o percurso, é a jornada dos personagens, é o miolo do livro mesmo, sabe? Então, o final eu sempre acho um pouquinho mais corridinho, um pouquinho mais, assim, atropelado. Às vezes a resolução não é aquele final feliz daquela forma como, de repente, o leitor gostaria, ou alguns leitores gostariam. Então, esse final pra mim ficou, assim, um pouco desse jeito, tipo, eu gostaria que fosse um pouco diferente, ou que tivesse sido mais discorrido ali, detalhado. E olha que tem muita gente que fala que o King é prolixo, que ele escreve demais, que ele detalha demais, e eu queria mais detalhes no final. Mas tudo bem. Eu acho que é isso, gente. Eu gostei muito do livro. Sei que tem uma série inspirada, sei que tem um filme baseado no livro, um filme antigo, e quero assistir os dois ainda, mas aí não sei se volto pra comentar em vídeo, né? Vamos ver se vai valer a pena. Mas tem essas adaptações que, pelo que eu vi, da crítica, assim, das pessoas que assistiram, as pessoas não gostam muito, falam que não tem tanto ali a ver com o livro, né? Aquela coisa de sempre. Mas ainda assim eu quero assistir porque eu adoro assistir as adaptações, independente de ser boa ou ruim. Eu tenho aquela curiosidade, quero ver realmente ilustrado na tela aquilo, ou pelo menos, né, parcialmente o que eu li no livro. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha e dos meus comentários sobre A Zona Morta. Livro favoritado, livro indicadíssimo, recomendadíssimo do King, pra vocês que gostam. Realmente é uma história sensacional, assim, que me prendeu do início ao fim. E pra quem não quer ler terror, gente, não tem terror. Então, se vocês querem ler King, mas não querem ler terror, aqui só tem realmente violência, crueldade, maldade humana, aquela coisa, né, assim, tradicional dos livros do King. Mas esse livro aqui tá recomendadíssimo, top 5, 8 dos meus favoritos do King. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.